Olá, pessoal, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Calejon. Estamos começando, né, aquela que será a última transmissão do ICL-N1 deste ano. Finalmente, 2024 acabando. Calejon, bom dia para você. Nós vamos ancorar hoje nós dois juntinhos aqui, cada um no seu quadradinho. E vamos levar para vocês o fase de um Natal que foi super quente, né, Calejon? Bom dia. Bom dia, Fábio, querido. Bom dia para nossa comunidade também. Feliz Natal, feliz festas para todo mundo aí. É isso aí, vamos lá. Edição especial aí de fim de ano do N1, o ano terminando, né, Fábio? Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente avaliar hoje, gente. Pois é. Calejão, foi um Natal super quente, né? Começar pelo fato de que nós tivemos aí, nesses últimos dias, duas tentativas de atentados sendo né, tentados em Brasília. Para mim, está claro que é efeito Werther isso aí, porque toda vez que acontece um fato digno de grande repercussão, que causa comoção, outros vão acabar acontecendo em cadeia. Agora, isso inaugura uma tradição nova na política brasileira, porque atentado terrorista era algo que a gente pensava que tinha sido superado lá no começo dos anos 80, quando explodiu a bomba do Rio Centro, né, César? Exato, Fábio. Sem dúvida, existe uma correlação direta com o nível de adoecimento que o bolsonarismo causou na nossa sociedade. É curioso porque a gente vê, Panunzio, tem um livro, você sabe, que você conhece bem a essa altura, O Pobres de Direita, do Gessé Souza. Ele dá conta de como a frustração é um dos principais combustíveis do próprio bolsonarismo. Não é tanto o caso que a gente vai avaliar hoje, porque essa pessoa não parece se enquadrar tanto no público que o Gessé avalia, mas para todos os efeitos existe relato, Fábio, de que essa pessoa teria vivido um rompimento no seu relacionamento pessoal, de que profissionalmente ele estaria muito mal também, por conta da corretora que ele toca, não está lá tão bem, e aí aparece esse tipo de coisa, de novo, um atentado, pelo menos o planejamento de um atentado terrorista na capital do país. A gente vai avaliar isso com um pouco mais de cuidado adiante. Pois é, um dos casos parece que é tipicamente um caso de um distúrbio emocional. Obviamente que a situação política do país enseja esse tipo de coisa, porque, né, por mais maluco que seja, o cara não vai planejar um atentado terrorista se tiver um surto psicótico. Enfim, ele tem 1,5 milhão de outras coisas para tramar, né, na seara da loucura. Mas teve também o outro sujeito que foi preso vindo para Brasília, foi preso na Bahia e já está entregue à polícia do Distrito Federal com uma faca dizendo que ia fazer um duelo, chamando para um duelo Lula e Bolsonaro. Gente, o que é isso? O mundo está ficando completamente maluco, né, Calejão? Agora, e foi um Natal também de muita angústia para os deputados desse país, né? Que se meteram aí numa queda de braço com o ministro Flávio Dino, enfim, loucos por dinheiro, sequiosos por dinheiro. O ministro prendeu o dinheiro das emendas lá, porque o processo de liberação é um processo viciado, não segue o que dita o artigo 37 da Constituição, que determina que tudo seja feito com transparência, e não foi fácil convencer o ministro a liberar uma parte desse recurso, né, César? Agora, ainda com uma grande complacência, porque realmente, como ficou estabelecido na sequência desse processo todo, essa liberação de dinheiro virou caso de polícia mesmo, né, César? E não é para menos, né, Fábio? A gente sabe que, enfim, o Brasil funciona como um feudo basicamente há 500 anos, mas esse caso é escandaloso. A gente sabe que isso também não é um problema que começou agora, esse é um problema ao longo da última década, né? Começa ali com a PEC 86, se eu não me engano, depois com a PEC de número 100, e que paulatinamente vai se transferindo o poder do executivo para o legislativo. Isso começa ali com o Eduardo Cunha, e ganha toda uma nova dimensão com o Arthur Lira, que passa a se comportar de fato como um imperador do Brasil, com poderes discricionários, como se ele pudesse dizer aonde o executivo de fato gasta, bota o seu dinheiro, o dinheiro da execução de orçamento e esse tipo de coisa. E o Flávio Dino vem exercendo um papel importante no sentido de colocar algum limite, alguma trava naquilo que entende ser minimamente razoável, né, Fábio? Convenhamos, o Dino não está pedindo nenhuma medida extraordinária no sentido de que, olha, agora é o judiciário que vai comandar a execução do orçamento, do gasto público, nem nada disso.
é o mínimo que se espera em termos de racionalidade, em termos de transparência, em termos de planejamento. A gente não pode ter 3 milhões de reais, Panunzio, sendo aplicado em Campinho Society para comprar grama suíça, num país que tem 11 milhões de analfabetos e num país no qual 49 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto de forma adequada, no qual 4 milhões de lares não têm sequer banheiros, Fábio. Então, você imagina que esse é possivelmente o tema mais urgente que a gente tem se a gente quiser, de fato, começar a reorganizar essa questão do orçamento e de como o dinheiro público é empregado. Infelizmente, o Dino também se viu compelido a ter que ceder, mas deixou um recado claro, em alguma medida ele teve que ceder, e também deixou um recado claro dizendo que se trata de uma balbúrdia na forma como o Legislativo se apoderou dessa propriedade que seria notoriamente do Poder Executivo, Fábio. Pois é, e foi um Natal muito tenso para eles. Agora, é impressionante como ao longo dos últimos anos, dos últimos 8 anos mais especificamente, esse processo de liberação, primeiro de apropriação do orçamento, né, César? E depois de liberação do dinheiro, como isso acabou se transformando mesmo numa gaiola das loucas no Brasil, porque não é possível que os deputados que fazem as leis, que escreveram a Constituição e os senadores da República entendam que podem se livrar de todos os ritos constitucionais, de todas as exigências legais, para que esse dinheiro chegue. E não é que o dinheiro chegue, é para que o dinheiro chegue anonimamente, né? Sem que o nome do parlamentar que é responsável pelo pedido de liberação da emenda seja conhecido sequer no processo formal para liberação. É uma pergunta que a gente tem feito aqui todo santo dia, né, César? Por que esses caras não querem aparecer no processo de liberação da emenda, na formalização, sendo que lá na base, eles vão se ufanar da obra que levaram, do posto de saúde que construíram, da UPA que mandaram fazer, da praça de esportes, enfim. Mas o fato é que a confusão foi tão grande que se o ministro Flávio Dino não tivesse cedido minimamente, ia faltar efetivamente grana para custear os programas de saúde dos municípios, né? Acho que nós podemos colocar o Guilherme na live, César? Podemos? Guilherme, vamos lá, assim sempre bom. Vamos lá, querido. Vamos lá, então. Oi, Guilherme, bom dia. Feliz Natal. Bom dia, Panunzio. Bom você. dia, Calejão. Bom dia, comunidade. Espero que todo mundo tenha tido um Natal legal. Bom dia, Gui. E aí, Guilherme, conta para nós, como é que ficou, afinal de contas, o imbróglio Flávio Dino, Congresso Nacional? Agora a gente vai ter a próxima etapa disso vai ser um parecer que a Advocacia Geral da União vai divulgar hoje, provavelmente, dando o entendimento por parte do governo de o que foi exatamente a decisão do Flávio Dino. Porque há uma dúvida sobre o alcance, né, dessa decisão. Há quem interprete que ela é ainda muito pesada. Pesada, quando eu estou falando pesada, não é que eu estou dizendo que é errada, não, tá? Mas pesada porque vai contra os interesses dos parlamentares, né, dos deputados e senadores. Principalmente deputados, porque as emendas que estão sofrendo aí restrições são emendas que foram negociadas, né, foram aprovadas pela Câmara, né, foi vamos usar uma palavra, foi um artifício, uma palavra que evita problemas, foi um artifício do Arthur Lira na reta final agora do ano, e ele, na canetada, sem o devido rito, ao que tudo indica, de aprovação em comissão, ele aprovou um monte de emendas, né? Essas é que estão sob risco. E as únicas que o Dino liberou foram as emendas impositivas de saúde, e mais um tipo que me falta agora exatamente qual é, mas as de comissões, que são as que estão gerando esse imbróglio todo, elas estão ainda suspensas, e a AGU vai dar esse parecer dizendo exatamente quais são os detalhes do alcance da decisão do Flávio Dino. Perfeito. Gui, eu estava conversando aqui com o Jorge Misael,
você muito bem conhece, é um craque da política institucional ali, ele conhece muito bem os trâmites e os parlamentares e as figuras envolvidas. E o que o Misael me disse é o seguinte: olha, Calejão, me parece que esse é um drama que não vai terminar no curto prazo. Isso não começou ontem e não vai terminar amanhã. Existe toda uma questão que abrange aí uma década já, né, e que não deve ser resolvida no curto prazo. Isso deve se estender por anos. Agora, em alguma medida, isso que o Flávio Dino sinaliza aí é um aspecto importante para começar, de alguma forma, a colocar ordem na casa, né? Queria te ouvir a respeito disso, como é que você entende que essa questão, se isso ajuda a resolver o problema, se de fato o Flávio Dino foi vencido, se essa exceção que ele abre para a saúde e para algumas outras questões emergenciais era absolutamente fundamental, porque não teria como conduzir o ano subsequente sem essa exceção. Como é que você avalia todo esse imbróglio aí e o que você vê no horizonte em termos de próximas cenas? Olha, sem dúvida, Calejão, ele deu uma sinalização de que não de trégua, não, é de que, na verdade, ele não vai abrir mão da diretriz central das decisões dele, que é de moralizar o regramento, né? Ou melhor, moralizar a execução, porque o regramento, se eles fossem seguir o que está na Constituição, desde o dia zero, não era para o orçamento secreto ser do jeito que é, né? É na execução da liberação dessas emendas, da aprovação depois da liberação, dizendo o que tem que ser feito. E ele não vai, tá claro que ele não vai. Ele abriu uma exceção agora quase como se fosse, olha, eu entendo que há algumas dessas emendas que podem envolver repasses importantes, né, na área da saúde, por exemplo, certamente a saúde sempre precisa de dinheiro, então certamente deve haver, dentre essas emendas, recursos que são necessários para o funcionamento de áreas de saúde dos municípios. Então, é quase como se dissesse, olha, eu tô vendo aqui o que não tem como a gente vetar. Agora, o corpo principal, eu quero que vocês deem o rastreio, que vocês deem a transparência necessária. Hoje não tem rastreio. Hoje, do jeito que está, não se consegue atribuir a emenda X ao deputado Y, que é a essência do problema do orçamento secreto. Né? É você não conseguir dar a transparência mínima que permita à sociedade, aos órgãos de controle, exercer o acompanhamento, a accountability do que está sendo feito com esse dinheiro. Vocês estão vendo que eu estou mais longe aqui do que deveria, né? A minha câmera aqui, de repente, a zoom diminuiu aqui, parece que eu estou numa toca, que não é uma toca, não. É uma casa aqui em Campos do Jordão. Guilherme, agora eu vou repetir uma pergunta que a gente tem feito aqui, porque nunca é demais, as pessoas também não entendem isso, e eu, particularmente, tenho muita dificuldade com essa história. Por que os deputados não querem aparecer na formalização dos trâmites para liberação do dinheiro? Qual é o ó do Borogodó dessa história toda? Olha, o que eles dizem publicamente é que não tem. A burocracia impediria, seria muito trabalho, e que, enfim, é isso. Agora, oficiosamente, o que eles não dizem, né, que é aquilo que a gente pode analisar, é que eu acho que muitos desses deputados não querem ser vinculados à execução dessas emendas, porque muitas dessas emendas não são emendas factíveis, não são serviços públicos que vão ser prestados, vão ser oferecidos lá na ponta da população. Né? A gente está falando de muita coisa que, se houver uma investigação séria, são contratos que não param em pé. Então, o deputado não quer ser vinculado àquilo, porque no momento que for descoberto algo ilícito relacionado a alguma dessas emendas, ele não quer ser vinculado a essa ilegalidade. Na minha análise, é isso, em muitos casos. Né? E aí, enfim, vão lutar por isso arduamente para que não haja essa transparência. Né?
Perfeito, Gui. E também porque se você perde esse poder discricionário que você tem, se você tem que aplicar o mínimo de racionalidade e de transparência na forma como você vai alocar o seu recurso, a gente pode supor que você perde o poder de barganha. Você não tem como negociar com o mesmo nível de poder de barganha quando você tem essa questão no nível discricionário, que você aplica do jeito que você quiser, sem transparência, sem racionalidade. Então, concordo contigo, acho que faz todo sentido essa análise. Agora, Gui, acho que vale a pena a gente trabalhar também, e a gente vai receber, daqui a pouquinho, não é nenhum o Padilha, o ministro Alexandre Padilha, a gente vai conversar sobre isso com ele, porque tem uma base governista que também ficou insatisfeita, certo? Com a medida do Flávio Dino, e ao que tudo indica, isso são informações de bastidores que eu apurei, isso criou até uma certa tensão entre essa base governista e o próprio ministro do STF. Como é que se avalia essa questão da própria base governista, de alguma forma, estar incomodada ou irritada com essa questão da deliberação do Flávio Dino? Eu acho que existe uma parte importante da base do governo, e aí eu falo até do PT mesmo, que desde o início da relação com o Arthur Lira, tem um entendimento de que é melhor não questionar as regras do jogo, vamos tentar fazer a coisa funcionar. Né? Essa é a mentalidade central, por exemplo, do José Guimarães, o líder do governo na Câmara. Né? Ele tem esse entendimento, né, de tentar fazer, de alguma maneira, que a relação com Arthur Lira e com os outros deputados do Centrão tenha o menor número possível de ruídos. Né? Isso fica claro quando a gente vê o que o próprio Alexandre Padilha fez. Né? O que nos últimos dias, agora de 2024, a Secretaria de Relações Institucionais fez? Ela passou a utilizar uma dotação do Ministério da Saúde, exclusiva do Ministério da Saúde, para liberar as verbas dos parlamentares sem que seja necessário identificar quem é o parlamentar de cada emenda. E nem dizer para quais municípios estão enviando o dinheiro. É uma manobra, alguns deputados estão chamando isso de uma emenda disfarçada, e isso foi a solução que a Secretaria de Relações Institucionais encontrou para saber lidar com um drible, né, que fez a decisão do Flávio Dino. Bom, se isso que está sendo feito pelo governo, né, pelo Palácio do Planalto, mostra que o próprio governo está empenhado em encontrar soluções que driblem a decisão do Flávio Dino. É quase como se fosse uma sinalização para o Congresso de, olha, a gente está fazendo o possível para a coisa acontecer. Não retalhem o governo, porque a gente está do lado de vocês, tá? Por favor, a gente não quer nenhum tipo de confusão. Mais uma vez, a postura do governo que tem prevalecido até aqui, que a gente pode chamar de uma postura responsável, se você quiser ser condescendente com a realidade que está posta para o governo, uma postura covarde, se você quiser ser crítico em relação ao que está acontecendo, ou uma postura cúmplice, se você quiser ser muito crítico em relação ao que está acontecendo. Mas o Palácio do Planalto o tempo inteiro tem tentado dar sinalizações ao Congresso de que não está corroborando essa postura do Flávio Dino. Mais ou menos, voltando ao início desse meu comentário atual, mais ou menos associada a esse esforço de parte da base governista, do líder do governo na Câmara, por exemplo, do José Guimarães, de não criar ruído na relação com Arthur Lira e os seus principais aliados na Câmara. Perfeito. Fábio, você quer complementar? Vamos mudar a pauta? Como é que você está aí? Não, eu queria sim tratar de mais uma questão, porque é o seguinte, me parece que há uma clara desvinculação das ações do ministro Flávio Dino daquilo que pretende o governo federal. Por quê? A AGU fez um recurso, esse recurso não foi provido pelo ministro, que inclusive fez críticas
aos termos dessa manifestação em juízo. O governo tem tentado, de todas as formas, pagar esses deputados. Agora, eu pergunto para você o seguinte: quando o assunto for retomado, quando houver o julgamento definitivo dessa questão, muito provavelmente todo esse sistema para ocultar a identidade do parlamentar que faz a indicação vai cair por terra. Mas isso já dura muito tempo, isso vem sendo... Existe assim uma vontade de procrastinar, tanto do lado do Congresso quanto do lado do Poder Executivo, e de permitir que essa situação continue. Eu pergunto para você, na ausência da possibilidade de manter secretos os nomes, seja lá com a emenda RP9, emenda de comissão, essas emendas fake aí dos líderes das comissões, que segundo o ministro Flávio Dino não tem amparo legal, como é que vai ser a relação dos parlamentares com o dinheiro público? Porque essa perspectiva de que tem que ser secreto me parece que é mais importante, inclusive, só não é mais importante do que os valores que são reivindicados pelos parlamentares, não é verdade? Sem isso o Congresso não anda, na sua opinião, Guilherme? Olha, é o dilema que está posto aí, Panunzio. A gente vai ter que ver como que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre vão se comportar em relação a isso. Eu ouso dizer que vão se comportar da mesma maneira que hoje se comportam o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, porque a essência da relação entre Câmara e Senado com o Executivo não vai mudar porque vai mudar o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eu acho que pode ser mais suave o dia a dia com o Hugo Mota e mais complicado o dia a dia com o Davi Alcolumbre. Não acho que o Davi Alcolumbre tenha dado sinais de que mudou de fato, como muitos governistas vêm entendendo o que aconteceu, e que ele seria alguém mais aberto à conversa e com um apetite menos guloso na relação com o Executivo, como ele foi na época do governo Bolsonaro. Mas acho que o Hugo Mota tem até por ser um estreante nessa posição, nesse primeiro time da política nacional, eu acho que ele vai chegar com mais calma, com mais moderação nessa relação com o Executivo. Mas não vai mudar na sua essência. Na sua essência, eu acho que os deputados e senadores, principalmente os deputados, né, porque é ali que a coisa mais aperta pelo volume de dinheiro que a gente está falando, os deputados vão colocar a faca no pescoço do governo, querendo que o governo interfira o máximo possível junto ao STF, e agora principalmente na figura do Flávio Dino, mas no momento que isso for para plenário, não só no Flávio Dino, em relação a todo o pleno, para que a coisa seja de um jeito diferente, né, para que seja do jeito que eles querem, sem a transparência necessária, no volume de dinheiro que eles querem, e seja qual for a outra regra que eles criem, da maneira que bem lhes aprouver. É assim que eles querem que a coisa seja. E eles têm uma grande pressão na mão, que é não só a possibilidade de não aprovar temas de interesse do governo, mas, e isso é uma coisa que não aconteceu ainda, pelo menos não nos temas mais sensíveis, né, como da economia, aconteceu muito em temas de costume, né, chamados temas de costume, mas de criar pautas bombas para pressionar o governo, né? O que a gente vê volta e meia do tipo o PL lá do estuprador, qual é o uso que um Arthur Lira faz do PL do estuprador? Criar uma coisa para um argumento para ter uma maneira de pressionar o governo. Uma espécie de pauta-bomba do mesmo jeito, né? Não é porque a gente geralmente chama de pauta-bomba, que é uma pauta na economia, uma coisa que vai criar gastos enormes, enfim, vai dificultar a gestão econômica, mas é um outro tipo de pauta-bomba. Agora, a depender do que aconteça, a gente pode até criar pauta-bomba na economia. Foi o que o Eduardo Cunha fez com o governo Dilma, e que, na prática, inviabilizou o segundo governo Dilma. Né? Perfeito. Okay. Gui, a gente tem aqui, então, a questão da Polícia Civil aí, do Distrito Federal, mudando a pauta contigo, que prendeu ontem, na Bahia, quase na divisa com Goiás, um homem que planejava cometer um atentado em Brasília, no Distrito Federal. Né? Ele foi encontrado enquanto pegava carona num
no caminhão. A prisão foi feita por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da corporação. E o investigado foi identificado como Lucas Ribeiro Leitão. Ele tem 30 anos, trabalha como corretor de imóveis em Fortaleza, na capital do Ceará. Antes de ser preso, ele havia publicado uma série de ameaças nas redes sociais. Parece que você publicou no Platô, na tua coluna, que a família dele cooperou com as investigações, né? Após ele apresentar mudanças de comportamento em meio a revés da vida particular. Eu citava isso na nossa fala de introdução aqui, o Panujo. Conta pra gente, Gui, o que você tem a respeito desse tema? Pois é, esse rapaz, né, Lucas Ribeiro Leitão, ele postou nas últimas semanas uma série de ataques, de ameaças de ataques a Brasília, dizendo que iria incendiar a capital, que haveria um banho de sangue, que ele agiria sozinho, mas que ele ia ser necessária um esforço para a segurança de Brasília 100, 200, 300, 400 vezes maior do que existe hoje, e falando até em algumas coisas que visivelmente denotavam, né, fazem parecer que existe um distúrbio psíquico tal que ele confunde realidade com fantasia. Então, ele, num momento das mensagens dele, ele fala que ele queria que houvesse um duelo de faca entre o Lula, o Bolsonaro e ele, que ele é muito bom em faca e haveria um banho de sangue. No outro momento, ele fala que só atende às ordens de Deus, e que depois do que ele acontecer, Madeleine McCann vai aparecer, né? Fazendo referência àquela menina que desapareceu em Portugal há anos. Sim. Enfim, visivelmente uma pessoa que confunde fantasia e realidade, sobrenatural e real. Bom, o que a polícia... O que eu apurei com a polícia, né? A polícia conversou com a família dele ao longo do dia assim, pelo menos ao longo do dia de ontem. Eles não quiseram dar detalhes se a conversa antecedeu a data da prisão, mas a família ajudou a prisão porque a família tinha medo de que ele morresse num eventual confronto com a polícia aqui em Brasília. Quer dizer, que ele fizesse alguma besteira, tentasse de fato alguma coisa e aí morresse, né? Então, pensando nisso, a família ajudou a polícia a prendê-lo. Ele foi preso quando estava de carona num caminhão, ele pegou essa carona, segundo o caminhoneiro, em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, estava a caminho de Brasília. Ele admitiu, segundo a polícia, na prisão, que ele estava a caminho de Brasília para provocar um atentado, que ele usaria táticas militares, enfim, disse apenas isso, estava com uma faca, estava levando uma faca com ele, e a polícia, agora, de posse do celular dele, e vai tentar com depoimentos, enfim, ver o que ele fala, tentar ver se ele tinha alguma coisa mais articulada, ou se ele tinha apenas um distúrbio tal que ele não conseguia mais distinguir de nenhuma maneira fato de fantasia. A família disse à polícia que ele se separou há cerca de um ano e que isso deteriorou muito o comportamento dele. E a gente apurou, eu e minha equipe apuramos, vendo os dados dessa empresa de corretagem de imóveis dele, dessa imobiliária dele, que a empresa está inabilitada há um ano. E inabilitada porque não entregou a documentação necessária à Receita Federal para seguir funcionando. E isso coincide com, na página da imobiliária, a imobiliária tinha uma página bastante atuante no Facebook, ela coincide com a total parada de postagens. Ele falava muito, ele era uma espécie de um influenciador da imobiliária, e para de gravar vídeos, para de mostrar a venda de casas, era uma imobiliária que parecia ter um ritmo bom de vendas, então coincide com essa data que a família relatou à polícia que ele se separou.
esses aspectos, né, pessoais, é claro que não justificam de nenhuma maneira, né? Assim, então a pessoa se separou, a pessoa tá com problemas no trabalho e ela vai descambar para o extremismo. Claro que necessariamente não, né? 99% das pessoas que se separam e têm problemas no trabalho, elas não descambam para o extremismo político ou extremismo de nenhum jeito. Mas diversos estudos, né, da ciência política, né, Caldeirão, você sabe falar disso muito melhor, mostram que o ressentimento, o ressentimento social, e parte do ressentimento social é essa falência de aspectos pessoais da pessoa, né, financeiramente a pessoa não está indo bem, não está prosperando no trabalho, ou está desempregada. Esse é o combustível, esse ressentimento é muitas vezes o combustível de extremistas, né? E, enfim, esse rapaz, ele não se encaixa no pobre de direita, como você falou, que o Gessé analisa no livro dele. Ele é um cara que morou fora, estudou no exterior, fala inglês, tem uma formação, portanto, que difere da grande maioria dos brasileiros, mas ele descambou muito possivelmente por causa também desse ressentimento, ele descambou para o extremismo. Agora, mas parece que teve uma epidemia aí nesses dias que se passaram desde o Natal, porque teve um outro caso também em Brasília, né? Um advogado chamado Fabrício Domingos Costa Ferreira. Esse parece que é um maluco total, porque ele estava num Fusca 6h40, parou em frente a um quartel da Polícia Militar de Brasília e disse que iria explodir o batalhão. Aí, obviamente, foi preso. E depois a polícia, enfim, analisar a capivara, viu que a própria esposa, e aí tá outra vez esse elemento né, de crise conjugal e crise profissional, a esposa dele tinha apanhado do sujeito na véspera de ele falar em cometer. Parece que aí, nesse caso, há sintomas claros de desequilíbrio mesmo, né, Guilherme? E eu acho que o que difere mais um caso do outro é que esse que você está contando agora, Panunzio, a gente não vê nenhuma coloração política na história, a gente não vê nenhum viés político. Em momento nenhum, esse senhor que parou em frente ao quartel-geral da Polícia Militar aqui do Distrito Federal e disse que ia explodir o prédio, e, portanto, foi preso, ele falou em política, né? Já no caso do Lucas Ribeiro Leitão, há menções à política no Instagram dele. Agora, uma coisa muito importante, que eu acho que é uma coisa para a nossa comunidade ficar atenta ao longo do dia hoje, quando for comentar o caso, quando for falar do caso, é que a polícia não conseguiu com o que tinha até ontem, talvez mexendo no celular dele a partir de hoje consiga, determinar o que ele é politicamente. Porque nas mensagens analisadas, quando ele fala de Bolsonaro e fala de Lula, ele não fala defendendo um ou defendendo o outro. Ele fala chamando os dois para um duelo de faca. Assim, eu me permito rir aqui, é horrível rir de um homem que visivelmente está descompensado, né, psicologicamente, mas você vê o grau de distanciamento da realidade que essa pessoa está, né? E a polícia não conseguiu saber, analisando o que teve acesso dele, o que ele é, né? Se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é um contra todos, né? Ou se talvez, essa é uma possibilidade também, ele não tenha nem sequer uma motivação política clara, e que o principal que tem acontecido com ele seja um distúrbio mental gravíssimo e que ele, nessa confusão mental, elegeu a política na figura da capital do país como o palco para ele botar para fora esse ímpeto extremista. Tem uma coisa, voltando, eu queria comentar, voltando a falar o que você falou no início, Panunzio, sobre
parece que explodiu a coisa em Brasília, explodiu mesmo, né? E por isso o Ibanez, que já foi tirado do cargo numa ocasião pela omissão no 8 de janeiro, o Ibanez criou, ajuizadamente, criou uma divisão de prevenção e combate ao extremismo, depois do episódio da Praça dos Três Poderes. Aliás, tinha que ter criado depois do 8 de janeiro. Criou com um ano e 10 meses de atraso. Mas criou, agora em novembro, essa divisão dentro da Polícia Civil que se preocupa com monitorar permanentemente casos de extremismo para que não aconteça o que aconteceu de novo e mais uma vez uma falha da segurança do Distrito Federal no episódio da Praça dos Três Poderes. O episódio da Praça dos Três Poderes foi uma falha de todo mundo. Foi uma falha da ABIN, foi uma falha da Polícia Federal, foi uma falha de todo mundo que está voltado a evitar esse extremismo. Mas foi fundamentalmente uma falha da Polícia Civil do Distrito Federal, mais uma vez. E com essa divisão, eles pretendem fazer esse tipo de monitoramento, como foi do caso do Lucas Ribeiro Leitão. Porque a impressão que eu tenho é que destampou o buraco de onde sai todo tipo de pessoas com problemas mentais graves, usando o extremismo, que às vezes sequer tem alguma motivação política antiga, como uma forma de tentar resolver essas frustrações e esses problemas pessoais, né? Claro. E aí, ô Calejão, eu vejo claramente, a gente falava nisso quando houve o atentado daquele tio França em Brasília, muita gente tentou atribuir aquele gesto deslocado a um desequilíbrio emocional, mas parece que ali estava muito clara a motivação política do autor do atentado, que se explodiu, né? Teve uma atitude de mártir. Agora, é óbvio que existe assim o chamado efeito Werther, né? Que é aquele efeito que quando um fato de grande conotação... Esse efeito Werther é o nome que se dá à multiplicação de casos de suicídio, né, na literatura, por causa de um livro do Goethe, de 1700 e pouco, um livro que tratava de um suicídio que acabou sendo proibido em vários países da Europa, porque houve uma onda de suicídios no arrasto desse texto, enfim, levando a crer que a divulgação de um ato qualquer que como esse, que atenta contra a vida, no caso do suicídio, é capaz de gerar um efeito multiplicador. Mas parece claro que esse efeito Werther existe também na política, né, o Calejão? Porque a frequência está aumentando demais. O Brasil parecia ser um país infenso, imune a esse tipo de coisa, e não está, como a gente está vendo, né? Exatamente. Eu poderia até te citar, se você colocou uma obra literária, eu te coloco outra, que é Marx escreve sobre o suicídio, no qual ele dá uma dimensão, analisando relatos policiais do porquê que as pessoas se suicidam, Gui, e é exatamente isso, essa dimensão que o Panunzi colocou. Existe uma dimensão muito social na questão de por que as pessoas adoecem psiquicamente. Então, ao fim e ao cabo, é óbvio que quando você vai avaliar cada caso específico, cada caso tem as suas peculiaridades, entende? Mas como eu vejo, é óbvio que existe uma correlação intrínseca na forma como o próprio bolsonarismo adoeceu o Brasil ao longo desses últimos 5, 6 anos, e você vê reflexos muito imediatos, tanto na atuação desse último Leitão, quanto do tio França, por exemplo. Existem elementos políticos muito claros e existe toda essa agressividade antissistêmica, por exemplo, que o próprio bolsonarismo prega. Agora, isso dito, Gui, não sei se você quer complementar, a gente vai se despedir de você. Se você quer colocar alguma coisa para encerrar a tua fala? Não, eu vou usar uma frase que eu ouvi de uma fonte da Polícia Civil do Distrito Federal ontem, para mostrar como que a coisa está delicada aqui em Brasília, né? Eu falei assim, bom, vocês... Eu iniciei a ligação falando isso, eu falei assim, vocês inventaram de trabalhar, porque era tarde da noite de domingo, né? Vocês inventaram de trabalhar e vocês estão obrigando nós jornalistas a trabalharmos também no domingo à noite no plantão de Natal. Uhum. Aí ele riu, aí eu falei assim, mas ainda bem que agora o ano acabou. Aí ele riu, ele falou assim, olha, 2 dias para a polícia de Brasília hoje em dia é muito tempo. Bate na mesa porque pode acontecer muita coisa. Infelizmente virou isso, né? Assim, Brasília, que é uma das capitais
considerando Brasília, né? Não estou falando do Distrito Federal, porque as regiões administrativas do Distrito Federal, diversas delas têm problemas de segurança gravíssimos, mas Brasília mesmo é uma redoma, é uma bolha de segurança. Sempre foi tradicionalmente assim. E segue sendo no que se refere a roubos, a homicídios e tal. Agora, quem vive na capital federal tem que conviver com outro problema de segurança, que é o risco de terrorismo. Quer dizer, olha que loucura, né? Uhum. Você mora numa cidade que você pode deixar o laptop no café que você tá, que não é um café gradeado, porque Brasília as coisas não são gradeadas, ir ao banheiro, voltar e o laptop vai estar na mesa, né? Isso é uma realidade que no Brasil eu desafio qual é a capital que tenha isso, mas você tem o risco de estar no lugar que vai ser explodido a qualquer momento. Assim, é claro que eu estou falando vai ser explodido a qualquer momento, tem um quê de exagero, mas também não tem, porque eu conversei com. Eu tinha algumas fontes que estavam no STF naquele dia que o rapaz lá se matou, né, tentou explodir o STF, depois se matou, tentou entrar no STF com explosivos, depois se matou, e eles, essas duas fontes com que eu falei, eles falaram, não, um estava dentro do tribunal na hora, o outro tinha saído do tribunal 5 minutos antes. Esse cara falou assim, provavelmente eu devo aparecer nos vídeos, porque eu devo ter passado muito perto desse cara. Então, assim, tá muito perto da vida das pessoas, né? Das pessoas que estão no dia a dia da capital. Elô, né, que estamos ali naquela meiuca de Planalto, STF, Congresso, todo dia, a gente está, infelizmente, a gente está correndo risco permanente com esse risco de extremismo, né? Isso é uma coisa que, para a gente, acho que ao longo da semana a gente vai falar de coisas para ficarmos atentos em 2025, né? Tendências da política, da sociedade, temas que a gente tem que ficar atento. Eu acho que o risco extremista é um tema que 2025 vai ficar muito forte. E o extremismo político, principalmente, por causa do julgamento do Bolsonaro. Né? À medida que o julgamento do Bolsonaro e a perspectiva de prisão do Bolsonaro forem aumentando, o risco extremista de atos violentos como esse vai aumentar também, na minha visão. Exato. Daí a importância da prisão e que o Bolsonaro seja efetivamente responsabilizado, assim como seus asseclas e todos os outros generais que a gente sabe que estiveram envolvidos com essa iniciativa golpista que acaba ali culminando no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Gui, obrigado pela tua participação hoje. Acho que a gente não se vê mais, né, esse ano, então boas festas aí, boa virada para você, tudo de bom em 2025 e obrigado pela parceria ao longo desse último ano aqui no ICL, querido. Valeu, gente. Olha, a gente se vê agora, eu acho que na quarta-feira só, portanto, já será 2025. Quero desejar um grandíssimo Réveillon, uma noite muito alegre para todos vocês, meus colegas aqui de ICL, nossa comunidade, que vocês tenham uma passagem de ano leve, feliz, divertida, com quem queira descansar, descansando, quem queira se divertir, se divertindo, e um ano cheio de coisas boas, que a gente tenha principalmente saúde, muita disposição para trabalhar e discernimento com informação de qualidade, que é o que a gente traz aqui no ICL, para a gente conseguir viver nesse mundo doido que a gente está vivendo. Valeu, querido. Um beijo, Gui. Beijo para vocês, valeu. Valeu. Vamos chamar a Adriana Carranca? Isso. Vamos, né? Que a Adriana Carranca tem hoje o mundo não para, né, Calejão? Bom dia, Adriana. Bom dia, gente. O mundo não para. Nossa, esse ano foi bastante tumultuado. E falando em tumulto, Adriana, vai lá, Fábio. Não, pode. Eu fico assim, eu fico estarrecido de ver quanta coisa, né, acontecendo quando o mundo deveria estar descansando. Por exemplo, nessas articulações aí, nós tivemos 2 fatos, né, Adriana? A morte do Carter, com 100 anos de idade, né? E mais uma investida da extrema-direita americana contra a democracia brasileira, né? A morte sobre o Carter, né? O Carter foi um presidente que teve um mandato bastante conturbado, né? Mas
conseguiu depois recuperar, né, a sua imagem como defensor dos direitos humanos, lembrando que ele foi o articulador de um dos primeiros, do primeiro, né, acordo de paz entre Israel e o Egito, e um dos países árabes. Ele recuperou, né, ele fez é um cara lembrado por ter feito esse acordo de Camp David, que foi depois nos acordos de Oslo, né, quando Israel e os países árabes chegaram mais perto, Israel e Palestina, mas com o apoio dos países árabes chegaram mais perto, né, de um acordo de paz. Isso, a base, né, desse acordo de Oslo foi feita pelo Carter, foi pensada pelo Carter. Ele convidou, foi o primeiro presidente a convidar um líder palestino e o primeiro-ministro de Israel, na época, para uma reunião, convidou os dois aceitaram, e eles ficaram a portas fechadas, negociando a paz durante 13 dias, né, com muitas confusões nesses dias, mas ele conseguiu que os dois chegassem a um acordo, e esse acordo até hoje é considerado uma base para uma possível paz aí entre Israel e Palestina. Acho importante, gente, a gente dizer, né, ontem houve mais um episódio em Gaza, né, que foi a destruição, a invasão de um dos últimos hospitais em funcionamento no norte de Gaza, né? O médico, que é um médico bastante conhecido, o doutor Hussein Saif, foi preso. Ele se recusava a deixar o local, ele teve o filho dele, foi morto na guerra. Ele foi preso com outros médicos, né? Ele já tinha sido ferido numa ocasião anterior, ele já havia sido preso numa ocasião anterior, no fim de outubro, ficou preso durante 15 dias ou alguma coisa assim, foi interrogado, não encontraram nada, o devolveram, mas ontem ele foi novamente preso. E se fala, quando você olha, né, para a justificativa, as tropas israelenses dizem que eles prenderam 240 suspeitos no hospital. Na verdade, eles prenderam 240 médicos, enfermeiros e pacientes que eles também levaram, incluindo o médico que é diretor do hospital, que enterrou o filho dele no quintal do hospital no norte de Gaza e voltou para a emergência. Ele é um pediatra bastante conhecido pela comunidade internacional. A Organização Mundial da Saúde perdeu contato com ele desde então. E, enfim, acho que hoje é a minha última participação desse ano, né, no ICL, e acho que é importante a gente pensar, refletir um pouco o que foi esse ano. Um ano que a gente aprendeu que tudo bem matar 45 mil pessoas, são 45 mil terroristas, né, tudo bem atacar hospitais, tudo bem atacar ambulâncias, tudo bem matar jornalistas, né, desde que o governo, né, o Estado que está à frente disso seja o seu aliado político. Então, eu acho que 2024 foi um dos anos mais terríveis para a democracia no mundo, porque a gente aprendeu que um presidente, né, um candidato com 34, com uma condenação por 34 crimes pode ser eleito presidente, né? Lembrando que o Carter, eu estava lendo hoje, né, sobre a campanha dele, quando ele foi presidente, ele foi eleito em 77, a campanha dele tinha uma mensagem muito simples, e era a seguinte: eu não vou mentir para o povo americano, eu não vou dizer uma mentira. Esse era o slogan do Carter e com o qual ele foi eleito, né? A verdade ainda era um valor para a sociedade americana. Falando nisso, é muito adequado que você colocou isso dessa forma, porque tem a questão do Elon Musk, né? Que um vídeo viralizou nas redes sociais, né? O ex-estrategista
do Donald Trump, o Steve Bannon, partiu para o ataque contra o dono do X, o antigo Twitter, o Elon Musk. Entre outras coisas, ele disse que o bilionário que nasceu na África do Sul sequer é americano, e sim um globalista que louva o regime assassino do Partido Comunista Chinês, as palavras do próprio Bannon, que acusam o Musk de viver às custas dos contratos governamentais e subsídios dos contribuintes. Então, Adriana, do que se trata essa briga? Parece que tem toda a questão envolvendo um visto H-1B, né, que permite que estrangeiros trabalhem nos Estados Unidos, e agora parece que o Elon Musk decidiu ele mesmo banir as contas, né? Curioso, um sujeito que se dizia a favor da liberdade de expressão, hein, Adriana? Agora, não é? Quando ele experimentou do próprio veneno, agora parece que já não é mais tão favorável à liberdade de expressão, né? Conta pra gente. Pois é, o que está acontecendo é um racha realmente no movimento MAGA, né, que é o Make America Great Again, que é todo o movimento encabeçado pelo Donald Trump, e existe uma guerra agora entre Elon Musk e o Bannon, que foi é o estrategista, né, da direita mundial, né, e foi um conselheiro de Donald Trump, depois saiu do governo, mas isso tudo mostra para a gente o que vai ser o governo Donald Trump, né? Porque não existe não existe um consenso mesmo dentro da direita, da extrema-direita americana. Lembrando que no outro governo houve várias demissões, logo assim, no primeiro ano de Donald Trump no governo, houve várias demissões, inclusive depois o Bannon saiu meio né, desgostoso com o governo. Então, essa guerra pública agora entre o Elon Musk e o Bannon, ela mostra esse racha. Na verdade, nenhum dos dois aí é bonzinho, né? O Elon Musk está defendendo os Estados Unidos, eles têm esses vistos especiais para áreas que eles consideram importantes. Então, tecnologia, né, engenharia, eles costumam conceder vistos para pessoas que provam ter um conhecimento importante, né, nos seus países, ter uma relevância, né, ou acadêmica ou em negócios, para trabalhar nos Estados Unidos, para que eles possam trabalhar nos Estados Unidos. O Bannon é um nativista que defende que nenhum estrangeiro possa trabalhar nos Estados Unidos, né, que vem com esse discurso de que isso rouba os empregos dos americanos, e o Elon Musk, na verdade, está pensando no próprio negócio, né? Porque ele consegue contratar pessoas estrangeiros por um salário muito menor do que ele contrataria um americano aqui nos Estados Unidos. Então, quanto mais estrangeiros vierem, melhor para ele. Então, dentro do movimento MAGA, eu não vejo ninguém nem com razão, nem defendendo realmente a liberdade, né, de expressão ou a democracia. Eles estão realmente pensando nos próprios interesses. Claro. Fábio, você quer comentar? Não, eu só vou falar que nessa briga do Musk com o Bannon, a gente torce pela briga, né? Porque é os extremamente racistas contra os racistas radicais. É uma escolha difícil aí. Eu não tenho lado nessa briga. Tomara que eles se engalfinhem bastante, né? Então, bom dia para você, né, Adriana? Bom dia, gente. Olha, feliz ano novo, né? Que a gente consiga refletir aí sobre se essa realmente é uma sociedade que a gente quer, né? Que se as mensagens que a gente está passando para os nossos filhos são as mensagens certas, né? A gente realmente, esse ano, acho que provou que não existe valor na verdade, na democracia, desde que haja interesse. A gente aqui nos Estados Unidos, a gente teve aquele nos Estados Unidos e na Europa, né? As manifestações de estudantes pró-Palestina, pela paz, a polícia desses países, né, massacrou esses jovens, e a gente aprendeu que tudo bem a liberdade de manifestação e de expressão, desde que não seja contra um aliado político do seu estado. Então, a gente aprendeu que um policial pode jogar uma pessoa da ponte,
né, no Brasil. A gente aprendeu, enfim, eu acho que o 2004 foi um dos piores anos, realmente, para a defesa da democracia, da verdade e da liberdade. Mas vamos em frente, 2025 vem aí. É isso, Muito minha bom. querida. Sigamos. Obrigado, Obrigada. um beijo enorme. Até o ano que vem. Boas festas para vocês aí em Nova York. Um beijão, viu? Para vocês também. Um beijo. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Fábio, vamos chamar o Lucas Rocha? Vamos, né? Vamos lá. Lucas Rocha. Eu estou impressionado com a história do Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, porque julgava que fosse um prefeito democrata, sabe? Mas parece que nem tanto assim, né? Já dizia o Barão de Tararé, né, Lucas? De onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Pois é, bom dia, Fábio, bom dia, César. Bom dia. Eu acho que a gente tem visto aí o movimento do Eduardo Paes de um movimento para o eleitorado mais conservador, né, Fábio? Eu acho que são vários pontos nesse último mês, né, que a gente tem visto que ele está nadando na direção de um conservadorismo. Tem esse episódio, tem dois episódios que eu também queria destacar no final, mas eu queria primeiro falar sobre essa notícia, né? A ONG Rio de Paz instalou um mural com fotos de crianças vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro, no último sábado, ali na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, né? É um ato contra a violência no estado do Rio de Janeiro, porque a ONG aponta que, desde o início do governo Cláudio Castro, né, do PL, o bolsonarista Cláudio Castro, 49 crianças morreram vítimas de bala perdida, é um número bem grave. A última criança a falecer vítima de bala perdida aconteceu na última segunda-feira, foi o Diego Vieira Fontes, de 4 anos. Só que a prefeitura resolveu remover essa homenagem, né? O prefeito Eduardo Paes disse que não dá para um grupo de cariocas indignado resolver colocar qualquer manifestação no espaço público e ser aceito totalmente. Uma declaração bem controversa do prefeito que gerou reações. O que chama também atenção, Fábio, é que no mesmo local, a Rio de Paz faz uma homenagem a policiais mortos. Isso não foi removido, né? O que gera aí esse desconforto, né, e essa sinalização de que o Eduardo Paes está aí buscando esse eleitorado mais conservador. E quais são os outros 2 pontos que eu acho importante destacar, né? Porque não é um caso isolado nesse último período, desses últimos meses de governo Eduardo Paes, né? O prefeito vetou um projeto de lei que renomeava uma rua da Rocinha para a Rua Amarildo de Souza. Eu não sei se todo mundo lembra, imagino que sim, foi um caso de grande repercussão nacional. Amarildo foi sequestrado, torturado por policiais e morto por policiais da unidade de polícia pacificadora da Rocinha em 2013. Né? A vereadora Mônica Cunha apresentou um projeto de lei para modificar o nome de uma rua na Rocinha, a Rua 2 da Rocinha, para a Rua Amarildo de Souza. Foi aprovada na Câmara e o prefeito Eduardo Paes vetou, alegando aí que não é papel da Câmara fazer isso, alegando um vício de origem. Mas, César, se há um vício de origem, ele pode até vetar, mas que pode novamente, né? Se foi aprovado na Câmara, se há essa movimentação com movimentos sociais, chama também atenção essa desculpa, né? Parece uma desculpa esfarrapada mesmo. E, além disso, a gente tem um anúncio, né, que, enfim, eu acho que é um outro braço do conservadorismo, um anúncio recente de um parque de peregrinações religiosas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, um templo, Parque Terra Prometida, que é voltado aí ao público evangélico. Então, a gente tem visto esses movimentos do Eduardo Paes nas últimas semanas, né, depois das eleições, a gente viu que o Eduardo Paes está nessa missão e a gente sabe, né, o Eduardo Paes está aí buscando ser candidato a governador, né, e parece que é um movimento muito bem pensado de migração para um eleitorado mais conservador. Absolutamente deplorável essa postura aí do Eduardo Paes. Lucas, meu querido, obrigado pela tua participação hoje, um beijo grande, obrigado por toda a tua colaboração e luta ao longo desse ano, boas festas, boa virada para vocês aí no Rio de Janeiro, renove as energias, porque 2025 promete ser quente, querido. Pois é. Feliz ano novo aí, pessoal. Quarta-feira eu tô aqui de novo com vocês, estou aqui de volta. Então, aproveitem a virada a todo mundo, a nossa audiência, e vocês dois também. Valeu, abraço, querido. Lucas, obrigado. Um beijo, tchau, tchau. Vamos chamar o Juca Kfouri, Fábio? Vamos nessa. Opa, a hora boa da nossa live. Oi, Juca, bom dia. Vamos chamar o Juca, né? Bom dia, Fábio. Bom dia, César. Bom dia, querido. Ô, Juca, na sua opinião, é insanidade ou é uma onda mesmo de milenarismo de fim de ano?
que está acontecendo com o Brasil, hein? Fábio, essa é uma questão que merece muita atenção e eu te confesso, acho que os nossos analistas e nós todos não temos sido suficientemente atentos para analisar essa coisa desta sensação, que não é de hoje. É claro que fatos como o de ontem agudizam essa sensação, mas isso vem, velho, isto vem desde o dia em que um deputado federal, ao votar pelo impeachment da presidenta do país, prestou homenagens a um torturador. Eu te diria que neste dia abriram-se as portas do hospício e os fatos foram se desenvolvendo sem que ninguém ligasse o alarme, a luz vermelha. Um candidato pega um tripé de fotógrafo e simula uma metralhadora contra os adversários políticos. E você começa a criar um caldo de cultura para que todo tipo de loucura aparecesse. Vamos lá, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Você olha para figuras proeminentes da história da política mundial e você diz, mas como é que os alemães elegeram o Hitler? Como é que os italianos viajaram com Benito Mussolini? Como é que os argentinos acabam de eleger Javier Milei? O Brasil elegeu Jânio Quadros, Fernando Collor, gente evidentemente descompensada para os padrões de normalidade. Gente descompensada. Recentemente, como é que o Brasil entrou numa vibe de impeachment contra a presidente Dilma, guiado pela professora Janaína, girando no púlpito da Faculdade do Lago de São Francisco? O que era aquilo? Todos os sinais exteriores de gente descompensada. E aí você culmina, né, com as manifestações na frente dos quartéis. Continência para pneu, conversa com o além pelo celular, né, marchadores, para-brisa. Né? Bom, e 8 de janeiro, como havia acontecido no Capitólio, gente vestida de viking. Que gente é esta? Que gente é esta? Isto é uma gente que merece estar no presídio ou no manicômio. E olha, tenho todas as restrições possíveis e imagináveis, tanto para uma quanto para outra instituição, em relação ao punitivismo. Mas como tratar esta gente? Aí o cara se explode na Praça dos Três Poderes, aí o outro diz que propõe um duelo de faca com Lula e Bolsonaro. Que gente é esta? E o que nós estamos fazendo no sentido de coibir que esta gente surja? Eu ainda ontem estava revendo um debate entre o ministro do STF, André Mendonça, e o ministro Alexandre de Moraes, em relação à primeira sentença do 8 de janeiro, por coincidência com um xará de Aécio Neves, também um Aécio, que era um síndico de um... está preso, mas era síndico de um prédio aqui, popular em São Paulo, em Diadema. Inteiramente enlouquecido. Mas já era um síndico enlouquecido. Brigava com boa parte dos moradores do prédio em que ele era síndico. Tinha dezenas de boletins de ocorrência contra ele. Estava lá em Brasília, criando provas contra si mesmo, que é uma das características desta gente, que mostra o nível de absoluta descompensação. É uma gente que fez questão de criar provas contra si mesmo. Então, eu me pergunto
se o nosso querido Gessé, além dos pobres de direita, não precisa escrever um novo livro sobre o grau de loucura que boa parte da sociedade brasileira está contaminada. Porque é assustador. Uhum. Porque é um pouco isso, um pouco não, bastante isso que o Guilherme falou. Em última análise, estamos todos ameaçados de estar num restaurante, no parque de diversão, no estádio de futebol, e um doido desses jogar tudo pelos ares. Né? A gente encontra em algumas religiões, né, motivos de crença para tanto, e ao me referir ao debate entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, quero registrar isso. André Mendonça não tem nenhum traço de descompensação, mas tem um traço claríssimo de messianismo, né? A justificativa das medidas que ele considera de justiça, eivadas de extremamente religioso. Como é que era a frase do Bolsonaro? E escolheu um ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. E o voto dele para não condenar o Aécio por tentativa de golpe era terrivelmente evangélico. A gente tem que estar atento para isso. Porque isso está posto. Isso está posto e de maneira cada vez mais perigosa. E cada vez mais perto da gente. Ô Juca, agora com frequência também tenta-se dizer que esses são atos isolados, né, que não guardam nenhuma correlação com o estado de coisas mais amplo que está determinado no Brasil. E, evidentemente, quando você vai avaliar caso a caso, cada caso possui as suas peculiaridades. Agora, também me parece óbvio que existe uma correlação muito intrínseca com o nível de adoecimento psíquico que o próprio bolsonarismo causou no nosso povo ao longo dos últimos 5, 6 anos, porque quando você olha o modus operandi e as reivindicações dessa gente, Juca, que comete atos extremos de terror, explode, ataca, joga granada em policial e esse tipo de coisa, bate com a agenda bolsonarista. Então você vê que essas pessoas se conduzem ao encontro daquilo que o líder da seita propõe, sobretudo no que diz respeito a atacar as instituições republicanas e causar caos no sentido de tentar subverter o funcionamento da nossa democracia. Então tem um componente central que é o bolsonarismo, não? Mas exatamente, foi por onde eu comecei. A partir do momento em que este país elegeu alguém que pôde dizer, e não foi punido, fazer uma homenagem a um torturador, que era um louco, né? que era um fanático, que era um nazista, né? Como o coronel Ustra, você abre as portas para tudo. E você foi normalizando isso, normalizando. Né? Quer dizer, então, aquele fanático que, por motivo religioso, embora a sua religião impeça, proíba que ele se suicida, mas estimula o martírio, né? Em nome das virgens que ele encontrará no paraíso, você alimenta esse tipo de gente. Alimenta esse tipo de gente, e não são atos isolados. É uma porção de coringas. Isso. É uma porção de coringas que estão por aí, não é? Desencantados, o sistema capitalista não os atende, né? Eles entram no discurso do voltar 1000 anos atrás, a estaca zero, vamos começar tudo de novo. Né? Traduz a sua frustração em raiva contra o próximo, acha culpados onde culpados não há, e a gente não está sabendo lidar com esta frustração e encaminhar soluções que, de um lado, dê esperança para um futuro melhor e, por outro lado, coíba esse nível de loucura e coíba seriamente, sem anistia.
Não me fale em anistia, porque será estimular cada vez mais esse tipo de ato translocado. Ô, Juca, e aí tem uma questão que precisa ser considerada assim, com muita seriedade. Sobre isso que você ressalta, da responsabilidade do líder político que estimula esse tipo de coisa. E ele acaba sendo vítima disso também, como Bolsonaro foi, porque é preciso lembrar que o outro maluco, que era o Adélio, Sim. promoveu também um atentado terrorista. E que isso não foi suficiente para que essa verve, esse discurso pró-atentado, aliás, que é muito próprio do Bolsonaro mesmo, porque ele próprio engendrava atentados terroristas lá na década de 80, quando foi expulso do Exército. Mas, enfim, é uma receita, né, essa insuflação do ódio, que não pode acabar bem para ninguém, inclusive para quem estimula esse tipo de coisa, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que tem que ter esse tipo de clareza, né? E a gente tem um herdeirozinho, né, que surgiu aí e que está estimulado até por rede de televisão, né? O tal do Marçal, né, que é outro pregador deste tipo de coisa. Né? Haja visto o que aconteceu nos debates dos quais ele participou, né? Que termina numa cadeirada de tanta provocação, de tanto estímulo à violência. Né? É preciso botar panos quentes aí. Né? Agora, eu queria, antes de terminar, já que vi vocês falando da morte de Jimmy Carter, lembrar a figura de Rosalind Carter, que morreu no ano passado, com 96 anos de idade, também quase centenária. Esta mulher fez uma visita ao Brasil do ditador Ernesto Geisel, foi ter com Dom Paulo Evaristo Arnes, foi ter com Leonel Brizola, e numa das andanças dela, houve ali uma certa confusão, e a polícia que lhe dava segurança tocou nela. E ela pôs o dedo em riste no policial e disse: não encoste em mim. É uma mulher por quem eu tenho muito respeito e queria lembrar neste dia que está se falando da morte do presidente Jimmy Carter. Juca, obrigado, querido, pela participação de hoje, obrigado pela parceria ao longo de 2024 e obrigado por uma vida de lutas a favor da democracia, do pensamento crítico. Você sabe, eu não preciso te dizer, eu sou seu fã de carteirinha, você é um monumento do jornalismo nacional. Então, um beijo enorme, querido. Boas festas. Nós, feliz 2025, estaremos de volta na quinta-feira. Até. Valeu, um beijão. Juca. Tchau, tchau. Vamos chamar outro monumento do jornalismo nacional, o Fábio, assim como você também, sabe quem é? Sim, nós temos dois monumentos aqui para chamar, é o Chico Pinheiro, né? E o ministro Padilha. Bom dia, Chico. Estátua? Que monumento, que... Monumento, Chico. Monumento à mineiridade. Fábio, querido Fábio Anúncio, né? Porque eu comecei a trabalhar há 30 anos na TV Bandeirantes. Bom dia, meu querido Calejão, comunidade CL. Eu estou aqui acompanhando desde o começo o nosso N1, né, o jornal, e vi que vocês começaram falando muito tempo, o Amado, inclusive, também, sobre a questão das emendas, a briga Dino-Câmara, ou melhor, Dino-Congresso. E uma coisa que me chamou a atenção desde o começo é que nós temos conseguido, o Brasil tem conseguido salvar as suas instituições com um foco grande no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nós devemos muito, né, a estabilidade democrática, ainda que precária, em que vivemos, aos ministros Alexandre de Moraes, né, que evitou uma tragédia nas eleições, que seria uma tragédia, né, toda aquela armação que fizeram para tirar a eleição do presidente Lula, e depois os atos do 8 de janeiro. Né? E Moraes continua sob ameaça de vários malucos, mas continua, e fanáticos, mas continua sustentando. E agora a gente vê um outro ministro supremo que se levanta, Flávio Dino,
quando chega de manipulação de verba pública para interesses privados. Quer dizer, o que Flávio Dino pede com essa questão das emendas, e cobra, né? Não pede, ele exige, é o que está na Constituição. Né? Tem que ter transparência, tem que saber que dinheiro é esse. Né? Chega a 50 bilhões, passa de 50 bilhões. Para onde vai esse dinheiro? De quem que destinou emenda para onde? Como é que esse dinheiro foi aplicado? Essa conta tem que ser prestada. Mas, de repente, os deputados se viram em apuros, o senhor Arthur Lira, porque não tem como dar o nome, né, de quem pegou o dinheiro e deu para quem. E se a obra ou se a aplicação foi feita convenientemente. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Olha, isso é maior do que denúncias da época de Lava Jato, de Mensalão, porque é muita grana e envolve muita gente. Uhum. Então, ontem, né, o Flávio Dino liberou parte dessas emendas que já estavam comprometidas com prefeitura, empenhadas principalmente para a área da saúde, e o fez, porque não pode parar também. Liberou uma parte, mas não revogou a decisão de mandar a Polícia Federal investigar isso. Quer dizer, na hora que a Polícia Federal começar a passar o pente fino, vão aparecer inúmeros casos de desvio de verba, de dinheiro que foi financiar a campanha de prefeito e vereador, né, de dinheiro que foi para a fazenda de um, que foi para o sítio do outro, dinheiro que foi para a prefeitura de amigo. Quer dizer, isso tem que ser apurado e punidos duramente, né, essas aves de rapina do erário, do dinheiro público. Perfeito. O Brasil não pode conviver com isso. Né? E a gente vê que é uma ação toda desencadeada por 2 ministros do Supremo. Então, é muito importante preservar o Supremo Tribunal Federal nos próximos anos. E aí é que vem o aspecto, o lado que eu queria olhar isso. Nós vamos ter daqui a 2 anos eleições. Uhum. A gente pensa muito, discute-se muito a presidência da República, governos estaduais, está muito bem, mas meu olho está aí, ó, nesse plenário azul, no Senado. O Senado, gente, tem 81 senadores. Este ano, de 2026, no próximo ano, nós vamos eleger 2/3, 54 senadores, 2 por estado. E há um risco enorme, né, dessa extrema-direita corrupta ter maioria. Eu falo corrupta em termos de dinheiro e corrupta também em termos democráticos, corrupta, né, como aqueles que corrompem a Constituição e as instituições. 54 senadores. Se você imaginar que em cada um das 27 unidades da federação, que é 26 mais o Distrito Federal, se em cada um terá 2 senadores, se um for desse time da extrema-direita, eles já terão maioria. E tendo maioria, como já foi ameaçado, né, inclusive, acho que o próprio senador Flávio Bolsonaro já falou disso, né, eles vão mover processos de impeachment contra ministros do Supremo que desagradem os seus interesses. Então é muito importante, né, ficar de olho nos senadores. O foco tem andado muito em cima da Câmara dos Deputados. Uhum. O Lira é necessário que se faça isso, mas não se pode perder de vista senadores. Eu estou com uma lista aqui, ó, pessoas, senadores, que mais receberam emendas. Nós temos uma lista de senadores, milhões. Ó. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, 37 milhões, está aí. Ó. 37 milhões. Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, 32 milhões. Ciro Nogueira, 31 milhões e 700. Marcos Rogério, do PL de Roraima, de Rondônia, 29 milhões e 800. Astronauta Marcos Pontes, PL de São Paulo, 28 milhões. Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, 26 milhões. Wilder Moraes, 24 milhões, PL de Goiás. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, 24 milhões.
Senadora Damares Alves, né? 24 milhões. E o senador Bacelar, do PV da Bahia, 23 milhões. Esses são os 10 tops aí do Senado. Ô, Chico. Digam. Vai, Fábio. Vou aqui. É o seguinte, a gente está vendo esse jogo da emenda. Isso que você mostrou agora, para mim, é um quadro extremamente representativo da degradação da política, inclusive das relações do Poder Executivo com o Poder Legislativo, que assaltou uma prerrogativa do Executivo de antigamente, que era a gestão do orçamento. Mas você pegar essa lista de senadores aí, você vê que exatamente é isso que você falou. São gente comprometida com um lado da força que é inimigo de todos os progressos do campo civilizatório que o país fez desde a Constituinte. Aí fica aqui observando com uma curiosidade meio mórbida. Por quê? Porque essa estratégia de cooptação, que talvez seja necessário, dado assim, o nível de fisiologia na relação entre Congresso e governo, ela só faz empoderar essa gente. Quer dizer, o governo, ao nutrir esse esquema e por exemplo, ao criar facilidades em que o ministro Flávio Dino, que é um homem absolutamente insuspeito, né? Enfim, mas o que está acontecendo é que este governo, que é um governo progressista, comprometido com causas sociais, acaba empoderando, por causa desse tipo de coisa, o campo adversário, que depois vai vir aí, em 2026, completamente em vantagem em relação a outros que não estão nessa relação que você mostrou aí, que pertence ao campo progressista. É verdade ou não é, Chico? Pois é isso. Agora, é muito importante, Fábio, que os democratas desse país, que as forças progressistas comecem já uma campanha, uma mobilização, né, para a eleição do Senado. Olha o risco que nós temos. Eu falei 10 aqui. Todos reacionários, né, são inimigos da democracia e com suspeitas agora, porque queremos saber para onde foi todo esse dinheiro, né? Então, aí tem 10. Você imagina, se eles fizerem em cada estado um senador, e há estados aí no sul que eles podem eleger 2, mas se eles fizerem um, eles terão 27. Mas esses 10, 37. Mas alguns que eles têm lá no Senado e que vão permanecer nos cargos, né, você vai para a maioria, você passa de 40, você passa de 41. Então, terão maioria no Senado. Com maioria no Senado, o estrago será muito maior do que esse que a turma do Arthur Lira faz hoje no governo federal. Enquanto isso, ficam pedindo, né, ficam cobrando corte em investimento social, corte em saúde, corte em educação, corte em BPC. É tudo uma loucura. Enquanto isso, detonam milhões, 50 bilhões, né? Bilhões em emendas que você não sabe a maioria delas para onde foi, com quem foi. O que o ministro Dino está pedindo é tão básico, né? Quem botou o dinheiro onde e cadê a prestação de conta disso? Quer dizer, nós temos que agarrar essa luta, né, e mostrar o risco que nós estamos correndo se esse pessoal tiver a maioria no Senado. Porque se tiver a maioria no Senado, eles abrem um processo imediatamente, por exemplo, contra o Flávio Dino. Um processo de impeachment. Com base ou sem base, abrem um processo. E a partir do momento que o processo estiver aberto, o ministro já é obrigado a se afastar durante o julgamento. Podem inventar. Isso pode acontecer com o Dino, isso pode acontecer com o ministro Moraes. Esse é o risco que a democracia brasileira corre. E a gente, normalmente, quando você chega à eleição majoritária, eleição de 26, vão olhar muito para a presidência, vão olhar muito para governadores, e os senadores vão fazendo, como você falou aí, Fábio, com esse dinheirão todo no bolso, né, com todo esse dinheiro aplicando em obras e coisas, ou sei lá o quê, né, corrupção, esse pessoal se elege, né? Se elege e destrói o país. Foi assim que o Viktor Orbán chegou ao poder absoluto na Hungria. Foi minando o legislativo, principalmente o Senado, né, Calejão? Chico, tem uma outra questão aqui que eu quero aproveitar a tua presença para que você analise, que é o seguinte, cara. O Randolph Rodrigues, o líder do
do governo no Congresso, tem aí esse projeto de lei que visa alterar as regras, né, da eleição para o Senado. Isso deve ser analisado junto com a reforma do Código Eleitoral, agora em 2025. E a ideia é que os eleitores só poderiam votar em um candidato para as 2 vagas ao Senado, em cada unidade da federação, né? E os 2 mais bem votados em cada estado seriam eleitos. Se for aprovada essa medida aí, passa a valer a partir de 2026, se eu não me engano, quando haverá aí a renovação de 2/3 da Casa Alta, né, do Senado. Acho que são 54 das 81 cadeiras. Como é que você avalia isso, cara? O que te parece essa proposta, Chico? Eu ouvi por alto essa proposta. Eu não sei se, do ponto de vista legal, se ela é viável, né? Se é viável você fazer uma alteração para vigir na próxima eleição. Não sei. Precisaríamos ter uma orientação de alguém. Eu não observei isso, não me debrucei sobre isso, para ver se é possível. Seria uma maneira, pelo menos, de frear um pouco o absurdo que pode acontecer. Você imagina a extrema-direita, com esse dinheirão todo na mão, o estrago que ela pode fazer no parlamento e principalmente na Câmara Alta no ano de 2026. É terrível. É possível? Você sabe de alguma coisa disso, Fábio? Não, Chico, desculpa, eu tive uma falha aqui no meu áudio, não consegui ouvir a maior parte. Você pode repetir, por favor? Só para eu... O Calejão fala da proposta aí do senador Randolfo Rodrigues. Olha aí, Calejão. Tem essa proposta. O que eu perguntei para ele, Fábio, recapitulando, é que o líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, que agora ele retirou esse projeto de lei que visa alterar as regras para a eleição ao Senado, tá? E ele deve pautar isso junto com a reforma do Código Eleitoral agora em 2025, se eu não me engano. Qual que é a proposta desse projeto de lei? Os eleitores poderiam votar em um único candidato para as 2 vagas ao Senado, por, né, cada unidade da federação, e os 2 que fossem mais bem votados em cada estado seriam eleitos. Se isso for aprovado, passa a valer a partir de 2026, quando tem a renovação da Casa Alta, 54, de um total de 81 cadeiras. Eu perguntei para o Chico o que ele achava, a gente estava ponderando acerca desse projeto de lei do Randolfo Rodrigues. O que te parece, Fábio? Aí o Chico estava te perguntando se você sabe se existe viabilidade jurídica, se isso pode acontecer ou não. A gente estava discutindo essa iniciativa, Panunzio. Eu entendo. Vocês vão desculpar aqui, eu tive uma perda aqui do áudio. Aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem. A gente está te ouvindo bem, você nos ouve? Então tá bom. Então deixa eu falar. Eu não tenho opinião formada sobre essa proposta do Randolfo. Não sei se isso vai provocar algum tipo de mudança na qualidade do voto. O que eu vejo é o seguinte, que tem que ser discutido junto com essa história, e me parece que não está no projeto do Randolfo, a história do suplente senador, sabe? Que é uma praga que é outra coisa. É outra coisa. Eu acho que se é para discutir critérios de eleição de senadores no Brasil, e é preciso lembrar que a eleição do senador não é uma eleição proporcional, é uma eleição majoritária, né? Ela é diferente da eleição do deputado. A eleição do senador, ela é como a eleição do governador e do prefeito e do presidente da República. Ela não é como a do deputado, que passa pela proporcionalidade de votos da bancada do partido. Mas eu vejo com muita preocupação a questão do suplente, porque na crônica política brasileira está cheio de casos aí de pessoas que financiam a campanha e depois ganham de presente um mandato sem receber nenhum voto, né? Nós tivemos um caso em Minas, por exemplo, do Wellington Salgado, né, Chico Pinheiro, que foi o senador da República, que ganhou de presente 8 anos de mandato do Hélio Costa, que virou ministro do governo Fernando Henrique, e depois do governo Itamar, se eu não me engano, e aí o Wellington Salgado, que ninguém sabia quem era, virou senador durante 8 anos no Brasil. Nós tivemos o caso em São Paulo, como é que se chamava? O suplente do José Serra, a mesma coisa. O cara pagou a campanha do Serra, virou senador da República, né, porque o Serra virou ministro. E aí a representatividade do voto fica perdida. Então, talvez fosse mais proveitoso tratar desse assunto do que mudar critério de eleição. Não sei o que poderia mudar, votando em um e elegendo 2. O que me preocupa mesmo
é justamente a cooptação do eleitor, por esses que estão aí. É isso que o Chico está falando, né? O empoderamento... Oi, César. Desculpa, querido, te interromper. A produção está dizendo que a gente precisa encerrar por conta da nossa rede, então eu vou mandar um beijo enorme. Chico, obrigado por tudo ao longo de 2024. Beijo grande, boas festas aí no Rio de Janeiro, acho que você vai passar no Rio, e sigamos fortes, meu querido, para 2025. Um beijo enorme. Acho que está fechado o teu áudio, querido. Um abraço para vocês, para toda a comunidade de CL, e vamos que vamos virar. Graças a Deus, 2024 já era, é vida que segue. É vida que segue. Abração, Chico. Beijo, lindão. Valeu. Bom ano para você, bom ano para nós, né, César? Também, né, que merecemos um pouquinho. É isso aí. Fábio, eu acho que com isso a gente encerra o programa especial de hoje, o N1 de hoje, então. Obrigado, um prazer dividir o N1 hoje aqui contigo, e a gente volta no dia 2 de janeiro, então a gente não se vê mais esse ano. Um beijo enorme para você, meu querido. Boas festas por aí, muita paz, muito amor e muita saúde. Para a nossa comunidade ICL também, um beijo enorme para vocês. Aproveitem, descansem, renovem as energias, porque ano que vem a gente vai precisar, a gente segue na luta. Um beijo. É isso aí. Quero desejar uma excelente virada de ano. Estou vendo essa chegada aqui com muito gosto. Espero que vocês estejam alegres também com o fim desse ano lazarento aí e que venha 2025. Mas que venha, como dizem os espanhóis, em forma de bife. Tchau, gente. Boa passagem para vocês e até dia 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Quero convidar todas e todos a seguirem essa série do ICL, A Luta pela Esperança. É uma série para renovar a nossa disposição de construir uma nova sociedade, um mundo novo, o esperançar no sentido do professor Paulo Freire. Foi uma conversa muito proveitosa, monitorada pelo querido Chico Pinheiro, entre o pastor Ed René Kivitz e eu. Então, eu espero que vocês aproveitem as nossas ideias natalinas em torno dessa festa cristã que celebramos no fim de dezembro, para atualizar os seus conhecimentos religiosos, reforçar a sua esperança e celebrar conosco o Natal.